Ó, vou gravar esse vídeo aqui bem rápido, contando um pouco como foi ontem, uma conversa, né, uma palestra que a gente teve com o João Aguiar, ele que é presidente do Sinduscom, aqui da região Noroeste, tá? Então, foi uma palestra muito interessante pelos dados, e as informações que ele trouxe, tá? Alguns me surpreenderam muito e eu acho que é muito válido aqui compartilhar com todo mundo, beleza? Dois pontos antes, bem rapidinho, tá? Então, bimestralmente o Sinduscom lança um boletim com todos esses dados, essas informações que são públicas, tá bom? Não tem problema a gente compartilhar. Então, sempre fique antenado, sempre fique ligado a isso, beleza? E um outro ponto, tá até escrito errado aqui, é Instituto, onde ele tá? Instituto, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, o IPLAN, tá? Também lança muitas informações relevantes. Eu acho que é válido a gente tá antenado ali a isso, beleza? Antes da gente entrar direto e reto no conteúdo que ele trouxe, algumas informações que eu fiquei assim chocado, tá? Dados importantes aí. Então, diariamente, 45 mil pessoas vêm para Maringá, de cidades ao entorno aqui da nossa região. Então, esse número não me assustou muito, eu achava que era algo perto disso, mas isso nos dá a dimensão, né, de todo esse trânsito que a gente tem aqui, de trânsito de pessoas, né, não de engarrafamento nem nada, mas quantas pessoas acabam vindo para Maringá. Isso mostra que Maringá cresce, e as regiões ao entorno também estão ficando com bastante população. Mais para frente isso vai ficar claro. E aí, essa aqui me assustou demais. Até fiz uma enquete ontem no meu Instagram, que 80 mil pessoas cruzam a Avenida Colombo todos os dias. E aí, aqui a gente começa a ter algumas explicações do porquê que a Morangueira fica tão congestionada, do porquê é, que a 19 de dezembro ali também fica. Então, a própria Tuiuti, Pedro Táxi, né? Então, são pessoas que estão sempre migrando. Então, no horário da manhã, elas vêm para o centro de Maringá, no horário da volta ali, final do dia, voltam para cidades, para esses outros lugares. Então, isso mostra todo esse fluxo que a gente tem, beleza? Vamos lá. Ponto importante, tá? Maringá ela se difere, ela se difere de outras cidades maiores que Maringá, como São Paulo, por exemplo, que tem um mercado imobiliário muito ativo, muito diretamente por uma lei, que é essa lei aí do estacionamento, lei de garagens de Maringá. Em São Paulo não tem isso. Essa lei foi aprovada, sancionada em 2016, tá? E qual que é a ideia dela? Ela classificou a metragem quadrada de apartamentos e limitou um determinado número de garagens por metro quadrado. Então, apartamentos que têm até 80 metros quadrados precisa ter no mínimo uma vaga por unidade, tá? Então, se você tem um apartamento maior que 80 e menor que 120, aí você precisa no mínimo de duas vagas. Maior que 120 e menor que 180, três vagas por unidade. E maior que 180 metros quadrados, quatro vagas de garagem. Só que qual que é o problema disso aqui? Hoje a população, a demanda, o público, não adere mais a isso. A gente tem uma média, ontem o João compartilhou com a gente, a quantidade de pessoas que vivem em cada domicílio em Maringá hoje são de 2,6 pessoas, né? De duas a três pessoas ali. Então a gente não tem mais aquelas famílias muito numerosas, a gente não tem casais tendo tantos filhos, então não faz muito sentido essa lei existir, porque ela não é uma regra que, pô, quem mora em mais de um apartamento de mais de 180 metros quadrados precisa de quatro vagas de garagem, que vai ter quatro carros, tá? Óbvio que isso pode acontecer, mas a maioria dos casos é que não, tá? Eu mesmo conheço muitas pessoas que moram em apartamentos de mais de 180 metros quadrados, que moram em duas pessoas, e os filhos já estão formados, foram morar em São Paulo. Então, assim, qual que é o problema que isso causa? As próprias construtoras, elas vão limitar os seus lançamentos, vão limitar os seus empreendimentos baseado nessa lei. Então vamos lá. Se eu vou lançar uma Yoshi da vida, vai lançar aí um apartamento
de mais de 180 metros quadrados, tem, pô, 20 pavimentos, são dois apartamentos por andar. São 40 apartamentos, né? 40 unidades. Isso quer dizer que eu vou ter que ter 4 vezes 40, 160 vagas de garagem. Agora imagina, tem uma limitação de terreno, né? Vai ter que fazer subsolo. Subsolo é caríssimo de ser feito. Isso só gera mais custo para o público, gera custo para a construtora, né? Inviabiliza muito projeto, né? Você pega São Paulo, por exemplo, a gente tem apartamentos lá, prédios de 20, 27 pavimentos que não tem garagem. E tá tudo certo, porque o intuito dele está voltado para esse público. Então a gente tem essa limitação, porque essa lei acaba atrapalhando muito. Ontem eles comentaram que é uma briga que tá sendo feita aí para mudar essa regra e torcendo para que isso mude, beleza? Bom, vamos lá. Falando de Maringá, então, qual que foi o crescimento que a gente teve nos últimos anos, né? Então, baseado no censo que o IBGE lançou lá em 2010 e no censo de 2022, 2 anos atrás, a gente vê que Maringá teve um crescimento de 15%, praticamente 15%, tá? Esse número foi abaixo do que eles esperavam, tá? Eles esperavam um crescimento maior. Isso dá um crescimento de 1,15 ao ano, tá bom? Óbvio, a gente está falando de dados maiores, ali, de 357 mil pessoas em 2010 para 409 mil pessoas em 2022, tá? Então, um crescimento de 1% ao ano. Era para crescer mais. Só que o que aconteceu? Essa expectativa de Maringá crescer mais, por receber mais investimento, estar se desenvolvendo mais, refletiu em outras cidades. Maringá começou a ficar cara para morar. E aí as pessoas, mesmo tendo que trabalhar aqui, tendo que estudar aqui, foram para outras cidades. E aí você pega uma floresta, por exemplo, que tem o pesqueiro do Jair lá, aquela maravilha, tinha que ser um patrimônio público aquele restaurante. Você tem aí um crescimento de praticamente 80% nesses 12 anos, né? Um crescimento de 5% ao ano. Até o João comentou ontem, cara, se isso acontece em Maringá, a gente vai colapsar. Então, crescer 5% ao ano é um absurdo. Então, veja que Floresta, Mandaguaçu cresceu quase 60%, Sarandi 42%, Iguaraçu 34%, Marialva 30% e Paysandu aí 27%. Então, Maringá não cresceu como se esperava, mas as cidades em torno da região cresceram, algumas ali decresceram, né? A gente pode ver no mapa em vermelho ali, em vermelho claro e vermelho mais escuro, mas a maioria cresceu. Então, a população da região de Maringá cresceu vertiginosamente e isso é óbvio, é demanda que a gente tem para o mercado imobiliário de toda a nossa região. Sendo Maringá o mercado aí que está mais impactando o mercado de apartamento, prédios, né? E na região a gente tem muito loteamento saindo. Falando especificamente agora das obras em execução de prédios, de apartamentos. Então, que está sendo executado hoje, tá? Executado, tá lá a galera construindo. São 103 empreendimentos. Isso é um número muito expressivo. No total, esses 103 empreendimentos, eles vão entregar 9.700 unidades praticamente. E aí aqui a gente tem uma visão muito interessante dos tipos dessas unidades aí, né, que estão saindo. Então, praticamente 50, um pouco mais de 50% da metade ali são empreendimentos ali de até 55 metros quadrados, tá? Então, aquela primeira moradia, uma visão de investimento para Airbnb. Então, a maioria dos lançamentos que estão acontecendo estão nessa faixa. Aqui também entra a Minha Casa Minha Vida, tá? Ali de 55 a 80 metros quadrados, a gente tem 2.600 unidades sendo previstas, tá bom? De 80 a 120 metros, 1.400, então aqui apartamentos, né, de 2 a 3 dormitórios ali, também com um índice muito relevante, e aí de 120, 180 e maior que 100, 180 metros quadrados, com uma quantidade menor ali, né? Quando a gente vê o tipo de unidades que estão sendo construídas, a gente vê que tem uma massiva expressão ali para 2 dormitórios e 3 dormitórios, tá bom? E aí, quando a gente fala ali das ZEIs, né, zonas especiais do incentivo social, acho que é isso,
são fixadas ali em dois dormitórios, mas eles classificam às vezes como uma pegada específica por ser minha casa, minha vida, tá bom? E aí, muito importante ali, Maringá começa a receber agora empreendimentos estilo estúdio. O que que são estúdio? Você não consegue classificar, tem um dormitório aqui, ele não está na planta dividido exatamente. É quarto, dormitório, dormitório, sala, cozinha, tudo junto, tá? Qual que é o enfoque desse tipo de imóvel? Ele está voltado para investimento, short stay, tá? Pessoas que vêm aqui para estudar, mas não moram aqui, voltam no final de semana. A gente falava muito de kitnet antes, né? Então, esse tipo de empreendimento vem tendo um foco bem bacana na região. E aí, outro dado muito importante, e aí eu lembro dos meus pais, quando eles compraram um apartamento que eles tiveram ali na Visconde de Nassau, o tipo de incorporação. Então, antigamente era muito expressivo o número de empreendimentos a preço de custo. Praticamente o que dominava o mercado era aquele sistema condomínio, onde a construtora ela vai construir o prédio, mas aí fecha um grupo de pessoas que vão empreender, que vão comprar o apartamento ali, e aí todo mês vai dando o aporte de custo. Ó, gastamos tanto esse mês. Cada um vai ter que dar X mil reais, tá? O que que aconteceu? Esse tipo de, né, na maioria das vezes, esse tipo de empreendimento, ele tem uma demora um pouco maior na execução. Então, estava previsto 5, mas aí atrasou a obra, 8 anos. Eu lembro muito bem que o apartamento desse apartamento que meus pais compraram, demorou 8 anos para ser construído. A gente até zoava. Chegava lá, meu pai, não, não, aqui, ó, aqui vai ser o apartamento e tal. E toda vez que a gente ia, sempre estava no buraco, né? Tava naquela etapa de fundação. Falei, pô, pai, mas vai. Quanto que vai ser esse apartamento? Só é um buraco, só é um buraco. Então, acaba que esse tipo de incorporação tende a demorar um pouco mais. A, a demanda do consumidor mudou, ele quer algo mais rápido, e aí começou a ter a incorporação a preço fechado, que é o quê? Tá aqui, esse é o preço do apartamento, 350 mil, 400 mil, essas são as formas de pagamento, e a gente vai construir. E aí se inicia a obra. Muitas vezes a construtora toma financiamento do banco, daí depois repassa com o lucro em cima para os compradores, tá? Mas qual que é o ponto positivo nisso? O mercado maringaense aderiu muito a esse tipo de incorporação por conta da certeza da entrega. Então, cara, eu sei que daqui 5 anos eu vou poder contar com o meu apartamento. Então, a gente vai ver no próximo slide, que são as obras em aprovação e em lançamento, que esse gráfico aqui, que hoje tem 71 empreendimentos no sistema de preço fechado e 31 no preço de custo, vai mudar um pouco. A gente vai ver que passa de 69% de preço fechado para quase 85%. Então, há uma tendência de evolução nesse sistema de preço fechado. Não quer dizer que de preço de custo vá sumir, beleza? E aí, quando a gente olha por zoneamento, a gente vê que os empreendimentos hoje que mais estão saindo, eles estão no centro de Maringá. Então, você pega uma zona 1, zona 3, zona 7, zona 8. O dado mais interessante aqui é da própria Zona 7. Eu tinha uma visão, óbvio, uma opinião pessoal, nada, né, não fui atrás de nenhum dado quando eu tinha essa visão, de que a Zona 7 talvez ela estava um pouco fadigada, né? Porque a gente vê muita casa, muito apartamento já construído lá. Não tem mais espaço de crescimento. Mas aqui mostra que não. A gente tem no total 23 empreendimentos ali na Zona 7 acontecendo, tá? A maioria deles a preço de custo. Então, é uma área que sim, as construtoras estão olhando e que tem valorização e que tem potencial de mercado, beleza? Eu não vou me aventurar aqui nessas outras zonas aqui que eu não vou saber nem onde que é a zona 27 ou a zona 28, tá bom? Bom, então, isso é a realidade de hoje. Agora, quando a gente olha para o que vai acontecer ainda, a gente tem uma visão também bastante otimista. Então, são 27 empreendimentos que vão entregar 4.233 unidades, tá bom? E aí, aqui onde chama mais atenção são os tipos de empreendimentos que estão saindo. Estúdio continua com unidades muito semelhantes
ao que está acontecendo hoje, ó, então 314 e vão lançar ainda 309, então ela está mantendo ali o padrão. Os empreendimentos de 2 dormitórios e 3 dormitórios é o que dominam. 4 dormitórios já diminuiu bastante ali, né? Então hoje está sendo executado 229 unidades, vai para 40. E a ZEIS ali também diminuiu. Então acredito que por conta muito desse momento que a gente vive de taxa Selic e de acessibilidade ao crédito, isso tenha caído. E aqui o dado que eu tinha comentado. Então, 85% desses empreendimentos em aprovação e lançamento que ainda vão vir vão ser em preço fechado. Então, de todos esses 27, 23 são preço fechado, somente 4 a preço de custo, beleza? E aí as regiões que mais vão receber esses empreendimentos ali, a Zona 3 e a Zona 7 ainda. Depois está bem dividido ali, a Zona 28 que teve um crescimento, né, um destaque um pouco maior ali, a Zona 28, se não me engano, é aqui perto do churrasqueiro, aqui onde a gente está, aqui no escritório da SI, tá bom? Ah, e aí, qual que é o mais interessante? Pô, beleza, a galera tá construindo prédio pra caramba, vai ter um monte de unidade aí pra gente poder comercializar, mas há mercado, há espaço para a gente olhar para o imóvel como um investimento? E aí, um outro dado, que é a condição de ocupação, mostra que sim, porque a gente tem dois tipos de objetivo com o imóvel. Ou eu compro para consumir, né, para morar, ou eu compro para investir. Ponto, né? Ou para dar para minhas filhas, por exemplo, né? Então, são esses três vertentes. E hoje, a condição de ocupação em Maringá, com dados do IBGE lá de 2020, mostra que 32% das pessoas que estão morando em Maringá, elas moram de aluguel. Qual que é o dado importante? A tendência é que se eu sou uma pessoa que mora de aluguel, eu quero comprar o meu imóvel próprio, tá bom? Então, e também, então eu sairia do aluguel e iria para o imóvel próprio. Essa é a primeira informação. A segunda informação é, o maringaense gosta de aluguel, porque a média do Brasil é 18%. Aqui a gente tem 32% das pessoas morando de aluguel. Então, se eu sou investidor, eu como investidor, eu vou comprar um apartamento, eu posso sim olhar para ele, para o formato de aluguel. Então, aqui tá referindo o tradicional. A gente não tem nem os dados de Airbnb em si, tá bom? Que isso muda bastante. A gente tem até uma ferramenta chamada AirDNA, eu vou abrir ela aqui depois, para a gente fazer junto ali e entender como que está o mercado de Airbnb em Maringá. E aí, cedido, né, que é aquele, o ganho ali, 8%. Beleza? Essa aqui é a ferramenta AirDNA, tá? Uma ferramenta gringa. E assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado para analisar os dados que ela traz, porque ela usa o Airbnb como referência, só que os dados ali, eles não vão estar 100% concretos. Um outro ponto é que aqui eu estou usando uma demonstração gratuita, então se você acessar isso vai ter esses mesmos acessos que eu, não pago essa ferramenta ainda, então ela vai me mostrar dados brutos. Então não está considerando aqui, por exemplo, qual o período que esses imóveis ficaram disponíveis no Airbnb, se foi uma semana, 2 semanas, ou se foi o ano inteiro, tá? Então a gente vai ter muita informação cruzada aqui. Então tem que ter um certo nível de cuidado para fazer essa análise 100%, beleza? Bom, vamos lá. Então, falei para vocês que ela usa o Airbnb como referência, o próprio Airbnb. Então, se a gente para aqui em cima de um, de um imóvel, por exemplo, esse aqui, vai ver, ó, tá o símbolozinho do Airbnb, a casa em Maringá com 3 quartos, tal, mostra a receita do período, a taxa de ocupação e qual que é a média diária ali que ele estava cobrando, beleza? Eu separei aqui alguns que eu quero dar destaque, porque aí a gente tem uma taxa de ocupação boa com cruzando com uma receita boa. Isso mostra que foi um imóvel é um imóvel de investimento. Não é um caso, por exemplo, eu peguei aqui em algum canto aqui perto da Zona 7, era um imóvel que estava escrito assim, imóvel disponível para Natal. Então o que acontece? A família mora lá, muito provavelmente mora lá, saiu em viagem de férias, deixou o imóvel disponível no Airbnb para fazer uma grana, tá? Então eu não quero considerar esse tipo de Airbnb, eu quero considerar para você investidor que vai deixar esse imóvel disponível o ano todo, beleza? Vamos lá então.
Esse aqui é um dos primeiros casos, a gente pode ver que é um imóvel que teve uma receita relativamente boa, tá? Então uma taxa ali de ocupação de 81%, quer dizer o quê? De todo o período que ele ficou disponível, 81% dele estava ocupado, tá? Uma média de diária ali de R$ 200 praticamente e 25 mil de receita anual. Eu vou pegar aqui uma calculadora só para deixar disponível para a gente ir fazendo alguns cálculos aqui de rentabilidade mesmo, beleza? Meu, esse aqui é um apartamento no centro de Maringá, ali bem centralizado mesmo. Vamos lá, um apartamento de 2 dormitórios, 2 banheiros, que cabem 4 pessoas até. Quanto que custa em Maringá hoje? Uma média de R$ 300 mil, R$ 350 mil, podemos considerar isso? Beleza, então R$ 25 mil dividido por 350 mil. A gente tem aí no ano, né, a gente faz vezes 100, 7,14% de rentabilidade. Divide isso por 12, a gente vai ter aí 0,6 de rentabilidade. Meu, isso aqui num imóvel, aqui comparando já com o aluguel tradicional, é maior que o aluguel tradicional, tá? Aluguel tradicional, você vai na imobiliária, coloca para alugar, papapá, vai estar ali 0,3, tá? Mais ou menos, 0,4. Então já está mais positivo. Obviamente, dados brutos aqui, tá bom? Não estou considerando se você vai contratar alguém para cuidar desse Airbnb para você, limpeza, tudo isso. Mas uma rentabilidade de 0,6%. Beleza? Maravilha, vamos para o próximo. Aí aqui a gente tem um outro cenário também no centro, tá? Só que aqui, olha só, é um apartamento que eu nem vou considerar tanto, porque ele teve uma taxa de ocupação muito boa no período que ele ficou disponível, mas olha a receita anual, 8,2 mil, tá? Com uma diária de 122 ali em média. Quer dizer, ele não ficou muito tempo disponível para ter essa receita aqui. Então, nem vou fazer a conta nele ali, beleza? Agora esse aqui sim, ó. A gente tem aqui um apartamento, ele tá ali perto da UEM, tá? Deixa eu só dar uma afastada aqui na coladora para vocês verem, ó. Ele tá aqui perto da UEM, não é esse aqui não. Ele é esse aqui, ó, 49.900. Perdão, ó, Vila Esperança, tudo mais, a UEM tá bem aqui. Então, o que a gente tem que usar como referência? Meu, 2 quartos, 2 banheiros, cabe 4 pessoas. Quanto que custa um apartamento desse? De quantos metros quadrados vai ter? 50, 60 metros quadrados? Perto da UEM. Uns R$ 300 mil também, mais ou menos, né? O que a gente tem que considerar? Olha as fotos aqui. Óbvio que a gente só tem uma foto, mas você vê que é um apartamento que está bem mobiliadinho, bonitinho e tal. Chama a atenção via Airbnb. Então ele ficou ocupado 85% do tempo que ele estava disponível, gerou R$ 50 mil de receita anual, numa média diária de R$ 165, beleza? Vamos para o cálculo? Então, lembrando que a gente combinou aqui que vai custar uns 300 mil, 300 e poucos mil reais. Então eu pego R$ 50 mil, que foi o que ele me gerou de receita, divido por 300 mil, vai me dar aí um percentual mais ou menos de desempenho no ano, de rentabilidade de 16%. 16%, tá? Divide por 12, a gente tem 1,3%, 1,4% ao mês. Lembrando que a gente está falando de médias aqui, tá, pessoal? 1,3. Meu, me diz, em qual aluguel tradicional você consegue esse resultado? Em qual ativo do mercado financeiro você consegue esse resultado? Nenhum, tá? Então, aqui mostra que a gente consegue ter um bom desempenho, 1,3% de rentabilidade ao mês, beleza? Lembrando, olha a estrutura desse apartamento aqui. Aí a gente vai para um outro. Esse aqui é um caso muito interessante, que a gente mostra como que pode aumentar essa rentabilidade. Por incrível que pareça, esse imóvel ele está aqui perto do aeroporto, no Parque do Japão, tá? No mesmo prédio, um assessor daqui das soluções de investimentos adquiriu um imóvel em leilão. Ele pagou R$ 160 mil. Imóvel de leilão, ele não vai precisar de tanta reforma estrutural, mas ele vai precisar mobiliar e tudo mais. Vamos considerar que ele vai usar esse apartamento, que ele pagou 160 mil no leilão, como Airbnb. Então ele vai gastar mais 50 mil reais para estruturar, colocar tudo, móvel, cama, ar-condicionado,
dar uma reforma estrutural ali, mesa, enfim, 50 mil reais, tá? Então ele sai de 160, vai para 210. Olha só o resultado que esse cara está conseguindo ter. Também é um imóvel ali bem disposto, com móveis legais, com uma cara bacana, tá? 33,3. Se a gente pega 33 mil reais para arredondar, tá? Divide por 210, que são 160 que ele pagou no leilão, mais 50 mil, 21, aí. Ele vai ter um rendimento aí de 15% ao ano, né? A gente faz aqui vezes 100, 15% ao ano. Dividido por 12, 1,3. Olha só, ele colocou 50 mil, se ele coloca menos, vai melhorar a rentabilidade dele. Se ele consegue ocupar mais esse imóvel, melhor ainda, cara. Ó, 65% tem muita margem. Pô, Guilherme, mas é lá no aeroporto. Cara, pensa você como um consumidor de Maringá. Maringá não é uma cidade turística. Maringá é uma cidade que as pessoas vêm para cá com o intuito ou de saúde, né? Então eu moro numa cidade vizinha e preciso hospital ou visitar alguém que está lá, e aí eu vou alugar um Airbnb, ou eu venho a trabalho, ou eu venho a estudo, tá? Então considere esse cenário. A pessoa vem de São Paulo, Curitiba, BH para Maringá, ela pega um avião, pousa aqui, vai trabalhar, ou viaja, ou vai para o centro, enfim. Quando ela vai ficar aqui 1, 2 dias, ela volta para essa cidade, ao invés dele ficar no centro de Maringá para pegar um avião no outro dia cedo, ele pega um Airbnb perto do aeroporto mesmo, né? O intuito dele foi trabalho. Então já está perto ali, está próximo. Então por isso que ele vai ter esse rendimento. E ele é um imóvel afastado, você vai comprar ele mais barato, né? Mais afastado do centro. E aqui um outro caso, e aí não é tanto de rentabilidade, não vamos olhar para isso, mas Maringá também tem as pessoas que buscam lazer, né? Ah, eu quero um imóvel para lazer. Então aqui a gente tem uma mansão, tá? Bem centralizada aqui, né? 87.500 aqui, que ela ficou 52% do tempo que ficou disponível, ela estava ocupada. R$ 1.300 a diária dela. Agora a questão aqui, não dá para jogar muita rentabilidade, né? Porque, pô, quanto que a pessoa vai jogar... gastou para construir essa casa, né? Mais de 1 milhão. Então, só para mostrar aqui que Maringá tem muita possibilidade. E óbvio, né? Conseguiu gerar aqui 87 mil reais. A lógica do Airbnb, ela está muito atrelada à metragem quadrada. Quanto menor o metro quadrado, mais você consegue render. Quanto maior o metro quadrado, menos você consegue render. Por quê? Está ligado à diária, né? As pessoas estão tem mais pessoas disponíveis no mercado com uma demanda de 140, 150, até 200 reais de diária do que pessoas disponíveis para pagar 1.300, tá? Então é essa a lógica que a gente tem que usar. Provavelmente é um imóvel de família, provavelmente é um imóvel que a família usa aí durante algum tempo e quando não está usando, ela está gerando dinheiro, beleza? Pessoal, pensem muito bem no Airbnb como investimento e na cidade de Maringá como investimento. Tudo que a gente ouviu ontem do João mostra muito isso, que é uma cidade em franco crescimento, que a gente tem muita oportunidade boa de negócio. E é claro, a melhor forma de você comprar um imóvel hoje no mercado brasileiro é com o consórcio imobiliário, é de forma planejada. Nada que você consegue muito rápido, né, você vai pagar barato. Então vai tomar um financiamento, vai pagar caro. Vai descapitalizar um capital seu do mercado financeiro ou de outro empreendimento para imobilizar, não vai fazer sentido, que hoje você consegue, deixando uma renda fixa ali, render 1% ao mês. Então não faz sentido fazer essa operação, em toda a operação. Faz de forma planejada, vai para um consórcio, você vai ter praticamente ali uma taxa que você vai pagar de 1,4% ao ano. É muito baixo frente ao crédito que você contratou. Mas a grande questão você precisa planejar, você precisa começar agora para fazer. Beleza? Valeu, gente, vamos junto!